Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho ou nas notificações. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de hoje encontra-se no capítulo 11 de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 28 até o versículo 30, que tem o tema Jesus ressuscita Lázaro. Vai dizer assim o versículo 28: E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Esta passagem vem nos dizer sobre a ressurreição de Lázaro, o qual depois de 4 dias já sepultado, o Senhor veio de encontro a Marta e a Maria na aldeia de Betânia para ressuscitar o morto sepultado, o morto que já estava sepultado. E nessa conversa entre Jesus e Marta, Marta diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus fala para ela novamente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus pergunta: crês tu isso? Aleluia. E Marta responde: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E chega no versículo ao qual nós lemos toda essa conversa entre Jesus e Marta. Marta no começo estava sem fé, depois ela termina já com fé. Neste último versículo ela diz: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, no versículo 27. E depois dessa conversa entre Marta e Jesus, ela vai chamar Maria, como diz o versículo 18. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Senhor está cá e chama-te. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor estava chamando a Marta para uma conversa. O Senhor nesta noite está te chamando para uma conversa, está lhe chamando para se achegar a Ele, para aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida e da tua alma, para ser amigo dEle, para ser como um filho dEle, para ser servo dEle, para estar com Ele no céu, para morar com Ele no céu. Hoje o Senhor te chama para um concerto. Hoje o Senhor te chama para aumentar a tua fé, como Ele aumentou a fé de Marta. Hoje o Senhor te chama como Ele chamou a Simão Pedro, a Simão Bajonas, aleluia, e a André, seu irmão, e disse: a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes, mas eu farei de vós pescadores de homens. Hoje o Senhor te chama como chamou também, aleluia, a Tiago e a João, seu irmão, para serem discípulos, para serem ganhadores de almas para o reino de Deus. E o Senhor transformou a vida deles 4 e a vida de todos os outros, que seguiram a Jesus. Somente Judas que quis se desviar do caminho do Senhor e se perder. Mas o Senhor transformou a vida de todos os outros.
Glória a Deus. E ele chamou, aleluia, a Maria, aleluia, através de Marta. Na verdade, Marta conduziu Maria a Jesus. O Senhor nesta noite está me usando para que eu conduza vocês até Jesus, assim como Marta conduziu Maria até Jesus. Nessa noite eu estou conduzindo você até Jesus. Eu estou falando o que Jesus está mandando eu te falar. Glória a Deus, para que você se aproxime dele. Aleluia. Glória a Deus. E aqui os papéis se inverteram, porque quem lembra daquela passagem ao qual Jesus estava em um jantar em Betânia? Naquele jantar Lázaro ainda estava vivo, e quando ele chega ali, Maria vai para os pés de Jesus ouvir o que Jesus estava falando, e Marta estava cuidando dos afazeres, ao ponto de Jesus repreender ela e dizer Marta, Maria ficou com a melhor parte, que está ouvindo a minha palavra. Não se afadigues tanto com os afazeres, a melhor parte está aqui ouvindo as minhas palavras. Mas na hora da dificuldade, na hora do aperto, os papéis se inverteram, e agora foi Marta que foi ouvir as palavras de Jesus, e Maria que ficou em casa. Agora se inverteu os papéis. Maria ficou em casa e não quis sair, e Marta foi aos pés de Jesus ouvir as suas palavras. E a própria Marta, que era muito envolvida com os afazeres, dessa vez ela foi até Jesus e ainda foi buscar Maria para levar ela até Jesus também, depois que ela teve a sua fé aumentada. Mas antes disso, Marta já estava com fé, porque foi até Jesus, ao contrário de Maria, que ficou em casa. E no jantar foi Maria que foi até Jesus, e Marta ficou em casa fazendo. E Marta ficou na cozinha, andando na casa, fazendo os afazeres. Mas neste dia, nesta dificuldade da morte de Lázaro, Marta se superou, porque foi até Jesus e ainda buscou sua irmã Maria para ir até Jesus também. Aleluia. Glória a Deus. Desta vez os papéis se inverteram, mas o Senhor quer dizer nessa noite para nós que Ele está nos chamando para nos aproximar dEle. Se você quiser que Deus vá pessoalmente até você, Ele irá. Mas Deus nessa noite está me usando como Ele usou a Marta para aproximar Maria de Jesus. Então o Senhor quer se aproximar de você nessa noite. Mas depende de você fazer como Maria foi. Fazer como Maria fez. Depende de você fazer como Maria fez. Porque, aleluia, ela ouvindo isto levantou-se logo e foi ter com ele. Quando Marta falou de Jesus, Maria levantou na mesma hora e foi ter um encontro com Jesus. Jesus quer ter um encontro com você nessa noite, quer mudar a tua vida, a tua história nessa noite. Hoje Ele quer ressuscitar mortos, Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer transformar. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Aleluia. Então Marta foi até Jesus, Maria foi até Jesus, e essa noite o Senhor te chama: venha a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, suave e agradável. Então guarde essa palavra e vá até Jesus hoje, busque Ele. Faça diferente hoje, entregue a tua vida para Ele, busque a Ele. Em nome do próprio Senhor Jesus de Nazaré, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.